está autorizada. Tá? No final eu vou abrir para perguntas, se o presidente autorizar. Tá? Eu já estou aqui me aproximando da parte final. Agora, mudança importantíssima para o período atual. Em que período nós estamos? No período de pré-campanha. Ok? Período eleitoral, da data da convenção ou da realização da convenção até a data das eleições. Antes disso, nós estaremos durante o período pré-eleitoral. A regra que foi aplicada para as eleições de 2014, ela foi flexibilizada para as eleições de 2016. Explico. A Justiça Eleitoral, ela vinha entendendo que configurava a propaganda antecipada a divulgação das qualidades dos pré-candidatos, acompanhada do pedido de voto, ainda que de forma subliminar. Ok? Além disso, os pré-candidatos poderiam organizar reuniões às expensas dos partidos políticos em locais fechados. O novo texto flexibilizou, praticamente acabou com a propaganda antecipada. Vejam só o que diz a regra. Nova. É autorizada a menção à pré-candidatura em qualquer local, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos em qualquer local. A participação está autorizada, a participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, televisão, na internet, inclusive com a exposição de projetos políticos. Encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado, custeado pelos partidos políticos. Esse texto é o que foi reformado. A regra agora autoriza que o candidato, o pré-candidato, melhor dizendo, inclusive, ele organize em locais públicos reuniões para tratar da pré-campanha. A regra até então, aplicável às eleições de 2014, ela orientava no sentido de que o pré-candidato, ele organizasse reuniões para tratar de sua pré-campanha apenas nos locais cedidos pelo partido político. Agora não. A convite da sociedade, o pré-candidato poderá se apresentar, poderá inclusive defender as suas propostas e destacar as suas qualidades. Portanto, a propaganda antecipada praticamente foi liquidada. Só não pode, diz o texto, pedir voto. O que é pedir voto? Olha, eu preciso do apoio de vocês para as eleições de 2016. Ou seja, isto é um pedido de voto implícito. Agora, eu preciso caminhar com vocês para o projeto futuro, está autorizado. Autorizada também a realização de prévias partidárias, com a distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização dos debates entre os pré-candidatos. Este é o novo texto. Divulgação de atos parlamentares para aqueles que exerçam mandato, divulgação do posicionamento pessoal sobre questões políticas, reuniões de iniciativa da sociedade civil em qualquer local, aberto ou fechado. Quer dizer que, se uma determinada associação de bairro, se um determinado líder comunitário convocar qualquer um dos pré-candidatos que estarão sujeitos às prévias, por exemplo, essa convocação é absolutamente legítima. Esse é o novo texto. Tá? Então, em local público também, diz o texto. Local público. Agora, claro que a gente não pode transformar essas reuniões em um comício, ok? Isso não pode acontecer. Muito bem. Prazos para desincompatibilização. Aqui teve uma informação especial para aqueles que apresentam programa de televisão. A regra anterior orientava no sentido de que o candidato que apresenta programa de televisão, de rádio, ou que tem o seu nome utilizado nestes programas, ele deveria se afastar após a convenção política partidária.
A nova regra diz que ele deverá se afastar até o dia 29 de maio. Portanto, a partir do dia 30 de junho do ano da eleição, o candidato não mais poderá apresentar programa. Órgãos partidários municipais, prestação de contas. Isso é importante para o partido. Mudança. Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos ou recebido bens estimáveis estarão desobrigados de prestarem as suas contas, sendo necessárias apenas a declaração de ausência de movimentação de recursos. Outra informação para o partido político: não existe mais a sanção de suspensão ao recebimento do direito do fundo partidário. Acabou esta sanção. Portanto, o TRE, ao desaprovar uma determinada conta, ele poderá determinar que o partido devolva valores cuja origem não foi identificada. E mais, este valor poderá ser devolvido abatido diretamente do fundo partidário de forma proporcional. Efeito suspensivo dos recursos. Informação importante para aqueles que tiverem um mandato cassado, por exemplo, por atos de infidelidade. O Tribunal Regional Eleitoral está obrigado a suspender os efeitos até o TSE, para evitar aquela troca-troca de cadeiras, em especial dos prefeitos. Cajamar, por exemplo, nós temos aqui o 7º prefeito eleito em 2012. Foram 68 prefeitos cassados no estado de São Paulo. Vários deles passaram presidente de câmaras, vereadores, enfim. Para acabar com essa insegurança jurídica, os recursos passaram a ostentar não só o efeito devolutivo, mas também o efeito suspensivo. Outra informação importante: o que acontece muito na política é que o amigo de hoje é o inimigo de amanhã. E o inimigo de amanhã é o que denuncia a justiça eleitoral, em especial aquele que recebeu uma expectativa de exercer funções determinadas. Ele denuncia, e a justiça eleitoral vinha reconhecendo a mera prova testemunhal de apenas um cidadão para cassar o mandato daquele que foi eleito. A nova regra passou a proibir, dizendo que a prova testemunhal exclusiva não poderá gerar cassação de mandato de qualquer eleito. Bom, para terminar, sempre haverá novas eleições quando dos prefeitos que forem eleitos perderem o seu mandato ou tiverem o seu registro indeferido. E a dupla filiação, como eu disse no começo, não existe mais, sendo que prevalecerá a última vontade do eleitor. Esse é o novo texto. Bom, eu destaquei aqui... Quero complementar uma coisa, porque é importante para a executiva municipal. Agora você não precisa preencher toda a chapa de candidato na correção para depois colocar laranja, para depois substituir. Se as vagas permanecidas podem ser completadas até 20 dias antes da eleição. Perfeito. Tem um detalhe importante também, em especial para os municípios que tenham mais de 100 mil eleitores. Tá? A coligação, até as eleições de 2014, ela sempre poderia dobrar o número de candidatos, ok? Para as eleições de 2016, nas cidades acima de 100 mil eleitores, a coligação poderá registrar, assim como um partido político isolado, até 1,5 vezes o número de vagas na Câmara Municipal. Isso para evitar uma quantidade enorme de candidatos a vereadores. Em São Paulo, por exemplo, se os 35 partidos registrarem, nós teremos cerca de 3 mil candidatos a vereador. Bom, essas são as principais modificações. Se o presidente autorizar, eu fico à disposição para responder eventuais dúvidas. Muito obrigado.